ajuntados a Deus. Porque as pessoas até hoje não entendem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo não é gente, é carne. Deus ele não quis de volta que os homens voltassem para ele, o homem carnal, mas sim o homem espiritual, porque veio de lá, veio de Deus. Então ele quis de volta, a volta do filho pródigo, que se afastou de Deus por causa do pecado original. Com a morte de Cristo, que se ofereceu em sacrifício vivo, esses homens, não só esses homens, mas como toda a humanidade em geral, todos os seres humanos saíram dessa condição da morte espiritual. Os seus espíritos, quando nós morremos, saíram dessa condição de separação de Deus e passaram a ter acesso ao Pai de todos os espíritos, que é Deus. Então, essa é a condição, porque que o próprio apóstolo Paulo fala aqui, aqui no versículo 50: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então é impossível a carne herdar o reino da glória de Deus. Muitas pessoas falam assim: quando a gente morre, acabou. Realmente, quando nós morremos, acabou. Acabou tudo. Você vai para a sepultura. Você que eu falo, não, o seu corpo, né? Seu corpo vai para a sepultura, vai virar comida de verme, e depois de 2 anos por aí só vai sobrar osso teu. Mas o que realmente volta para Deus, o que realmente continua, o que já existia, o que simplesmente encarnou nesse corpo aqui terreno, mas que já existia, nunca passou a existir. Espírito nunca passou a existir. Espírito não nasce. Espírito já estava com Deus, já existia. Espírito é eterno. Esse passou por essa experiência carnal aqui, e na morte do nosso corpo material, do nosso corpo natural, ele volta ao seu estado de origem, que é o reino espiritual, que é o Pai. E o nosso corpo simplesmente vai virar pó, vai voltar ao seu estado de origem também. Cada um volta para o seu estado de origem. E a nossa alma, também morre. Porque, olha aqui, temos que entender o corpo humano como uma máquina. Toda máquina precisa, para ela funcionar, ela precisa de energia. Ela precisa estar ligada, o seu conector tem que estar ligado a uma fonte de energia, e essa fonte de energia faz a máquina funcionar. Essa energia, supostamente. E essa energia que faz essa máquina aqui funcionar chama-se espírito. A energia, ela nunca se acaba. O espírito, ele nunca se acaba. Mas então você acredita em reencarnação? Não se sabe se existe reencarnação ou não. O que tem que ficar claro para nós é que a consciência humana, o seu eu Moisés dos Santos, você Joana, você João, você José, você Maria, você Miguel, você seja lá quem seja o seu nome, você morreu, acabou. A sua consciência, os seus projetos, os seus sonhos, o seu ódio, o seu desejo de vingança,
tudo se acaba na morte. Tudo se acaba. A sua dor, o seu sofrimento, tudo se acaba. Você se acaba. Então quer dizer que você acredita naquela teoria que do que morreu acabou? Sim. Para a carne, tudo se acaba. A sua consciência, quando você morreu lá, simplesmente se apaga. Você simplesmente vai ter um apagão. Acabou. Mas o seu eu espiritual, que não tem nada a ver com essa carne, que é você, mas espiritualmente, não, esse eu não se chama Maria, esse simplesmente continua, porque ele já existia. Você, na sua essência espiritual, já existia antes da fundação do mundo. E você simplesmente continuará, você que eu falo, não você carnal, não você José, mas você espiritual, o seu eu espiritual, continuará, porque ele já era, ele já existia. Ele simplesmente passou por aquela experiência, ele simplesmente, seu eu espiritual simplesmente passou por essa experiência carnal aqui, que é viver, vivificar um corpo carnal aqui para viver nessa terra, porque os espíritos eles simplesmente vivificam um corpo, tomam uma personalidade carnal, e cada experiência carnal ela tem uma duração. Essa duração aí que é chamada de vida, que é simplesmente um espírito animando, vivificando, vivenciando a carne aqui, a duração da vida na Terra. Acabou esse período, o pai dos espíritos, do teu espírito falou assim, fulano de tal, vamos dizer que o nome do teu espírito seja Fariel ou Mariel, lá na Terra você vai viver 35 anos. Lá na Terra você vai viver 100 anos. Lá na Terra você vai viver 70 anos. Depois de 70 anos, você volta para cá. Você volta, você vai voltar aqui para mim. Você é meu filho. Mas e é aquele corpo simplesmente vai voltar para o seu estado de origem, vai voltar para a Terra. O que eu quero dizer assim, em poucas palavras, nós simplesmente somos máquinas energizadas, e quando acaba o período de duração, o prazo de validade, essa máquina desliga, a energia se retira dessa máquina. Um carro, por exemplo, para ele funcionar, ele precisa do quê? Da energia. Ele precisa da bateria, precisa do combustível para ele funcionar. Agora acabou, por exemplo, a duração daquele carro, ele simplesmente bateu, não funciona mais, vai acabar a energia? Não, a energia vai continuar existindo. O petróleo não vai deixar de existir porque um carro bateu. O petróleo continua existindo, a gasolina continua existindo. São simplesmente energias. Os espíritos não são nada mais, nada menos que energia vital. É o nosso eu. É o seu você espiritual. Então basicamente é isso. Basicamente é isso. Todos os espíritos humanos, de todos os seres humanos, vieram do Pai, vieram do Criador de todas as coisas. E ele, quando cessa o período, a duração da permanência desse espírito nessa terra, ele volta para o seu Pai, que é Deus. É isso, basicamente é isso. Então, não devemos basear a nossa crença. Você não pode basear a sua crença
espiritual baseando na sua consciência carnal. Porque essa consciência carnal, essa personalidade que nós assumimos aqui nessa terra, na hora da morte ela acabou. Ela se acaba. A tua consciência se apaga. Nós se apagamos. Mas o nosso espírito, esse já existia, e após o fim da sua experiência aqui nessa terra, ele volta para Deus. E continua mais com Deus, não existindo. Porque o espírito, ele nunca passou a existir. Quem passa a existir, quem passa a ser vivo, é o ser humano. Não tem como outra coisa, não tem como existir imortalidade para espírito. Porque espírito ele não vive como o ser humano. Espírito não vive. O espírito ele é eterno. Porque todos os espíritos eles herdam o DNA do seu pai, que é Deus. Então o espírito é eterno. Aonde está a eternidade não existe morte. Porque para existir a morte tem que ter a vida humana. A morte existe somente para a vida humana, não para a vida espiritual. Na eternidade, que é algo que não tem começo e nunca terá fim, não existe morte. A imortalidade sim existe para o que está vivo. Porque a imortalidade é você se proteger contra a morte. É algo não, a morte não poder afetar você, mas aonde você está, ela existe, a morte. No reino espiritual não existe morte. Tá? Então não tem como um espírito morrer, porque espírito não tem vida. Nenhum espírito tem vida. Mas quer dizer que não existe espírito morto, porque espírito não está vivo. Porque se espírito tivesse o espírito do espírito, ele não seria espírito. Entendeu? Então o espírito nenhum espírito está vivo. Entendeu? Não como um espírito que precisa de um outro espírito para vivificar ele, se ele é a própria vida. Então o espírito é espírito, é energia. Entendeu? Ele está simplesmente ali existindo como o espírito. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. E a ressurreição, que era o assunto principal, é isso que eu falei para vocês. Eu estou passando meu simples conhecimento do que eu já tenho observado, do que eu tenho visto na Bíblia. Isso aqui são conhecimentos do que eu já tenho acompanhado. Vou ser humilde para vocês. Eu tenho visto alguns vídeos, comparado algumas histórias e estou passando aqui meu entendimento para vocês entenderem, da parte do Criador, do nosso Espírito. Eu creio que Deus ele é o Criador do nosso Espírito. E Ele nos passa esse assunto, nos passa esse conhecimento, nós vamos passando para vocês. O mais importante é nós vivermos essa duração de vida nessa terra da melhor forma possível, porque só temos essa aqui. Carnal é só essa aqui mesmo, não vai ter outra, não vai existir outro Moisés, não vai existir outra Maria, não vai existir outro João. É isso. Agora, o seu espírito, o meu espírito, o espírito de todas as pessoas, ele já existia e continuará existindo eternamente. Nunca terá fim. Nenhum espírito. Esse continuará existindo de forma espiritual eternamente, continuamente, sem cessar, nunca morrerá. Agora nós, na nossa carne, quando acaba o período dessa experiência
carnal aqui volta pro pó. Agora nosso espírito ele volta pro seu reino de origem, pro estado de origem, que é o estado espiritual, que é o reino do Criador, reino espiritual. Então, meus queridos, esse foi o assunto de hoje. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.